Beleza, pessoal? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Paulo Vinícius aqui para falar com vocês agora sobre adição e subtração de frações, beleza? Assunto aí da nossa matemática básica. Aí é o seguinte, gente, ó. A gente vai começar essa aula falando em como adicionar frações ou subtrair frações que possuam os mesmos denominadores, tá bom? Então, aqui que nós vamos começar a nossa aula de hoje. Frações com os mesmos denominadores. Daí, ó, eu vou começar aqui com um exemplo prático. Bora supor que eu tenho a fração 2/3 para adicionar com a fração. Olha aqui a fração. Eu vou botar a fração aqui, 5/3, tá bom? E aí o segredo, gente, ó, para poder fazer esse tipo de operação, é simplesmente você pensar o seguinte. Pega o denominador. Não são, tu identificou que eles são iguais, esses dois denominadores. Identificou isso? Então, tu repete ele e soma normalmente. 2 mais 5, 7. Então, a resposta aqui é 7/3. Olha aqui, ó. Lembra que numerador é o número de cima, denominador de baixo. Sempre que o número de baixo forem iguais, tu repete o número de baixo e simplesmente adiciona o número de cima. Olha o outro aqui, ó. 1/4 mais 3/4, olha aí, 1/4 mais 3/4, aí eu vou botar aqui menos 5/4, eu vou colocar assim, 1/4 mais 3/4 menos 5/4. Tu identificou que todos eles, o denominador é 4, então simplesmente repete o 4. Repete, não soma, nem subtrai, repete. E em cima tu faz a operação normal, normalmente. 1 mais 3 é 4, 4 menos 5 dá menos 1. Então, a resposta aí é menos 1/4, tá bom? Então, é assim que a gente vai somar ou subtrair frações que possuem os mesmos denominadores. Tem erro não, nem dúvida, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer essa mesma operação, só que com frações que tenham denominadores diferentes, né? Já fiz com denominadores iguais. Agora, bora pensar quando os denominadores forem diferentes. E aí, eu vou pegar aqui o primeiro exemplo. Olha aqui o primeiro exemplo. Bora supor que eu tenho a fração, simplesmente essa daqui, ó. A fração 3/4, para adicionar com a fração, olha aqui a fração 5, e aí eu vou colocar aqui 14avos. Então, tá aí. Eu tenho dois métodos para fazer essa questão aqui. Dois métodos interessantes. E aí, o que acontece? Esses dois métodos, eu vou separar, vou fazer como se fossem dois exemplos diferentes. E daí tu vai identificar e ver qual é mais fácil, qual que se acomoda melhor para ti. Daqui a pouco eu digo até os pós e os contras de cada um. Primeira coisa, tu tem que transformar isso aí numa fração que tenha um denominador, que não pode ser necessariamente um deles. Tem que ser um múltiplo comum deles. E aí um método para fazer isso seria pegar o MMC, porque de certeza o MMC é um múltiplo comum entre eles. Então, você vai se perguntar, professor, mas como é que eu calculo o MMC? Eu vou colocar aqui, ó. Mas, como calcular o MMC? A gente se pergunta. Você precisa fazer. Então, a primeira coisa, ó, esse primeiro método, identifica os denominadores, que no caso é 4 e 14. E aí tu escreve aqui, ó, 4 e 14 e vai tirar o MMC entre eles. Se forem diferentes, um método já vai fazer isso aqui. Aí tu vai tentando dividir, ó, por exemplo, por 2. Dá por 2? Dá. O que que fica 2? 4 para 2 é 2 e esse 14 para 2 é 7. Ainda dá por 2? Dá. Ó, 2 para 2 dá 1. Só que esse 7 não dá por 2, então tu repete. Agora tu vai tentando. Por 2 não dá mais. Por 3? Ah, dá por 7. Tu vai tentando até quando tu identificar. Ó. Aí aqui fica 1. Aqui também fica 1. E aí, ó, simplesmente tu pega esses números e multiplica eles. Então, a resposta aqui vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. 28 nada mais é do que o MMC entre eles. Então, no lugar de colocar 4, no lugar de colocar 14, eu coloco aqui embaixo um 28. E aí, ó, atentem para o passo a passo.
A partir de agora, só circular aqui onde eu fiz o MC. A partir de agora, tu vai pegar aqui o denominador, o novo denominador. Tu vai pegar ele e dividir pelo denominador antigo. Tipo, 28 e 4. Dividir um pelo outro. O resultado dessa divisão, tu vai lá e multiplica aqui em cima. Então, 28 dividido para 4 dá 7. 7 vezes 3, 21. Aí tu vai lá e escreve aqui, 21. E aí tu faz a mesma coisa, a mesma coisinha, no outro aqui, ó. 28, aí divide pelo 14, fazendo com o outro denominador. E aí eu vou fazendo com quantos tiverem, ó. Faço o MC de todos eles e vou fazendo isso. 28 dividido para 14 dá 2. Aí tu pega esse 2 e multiplica por esse 5, ó, sem problema nenhum. 5 vezes 2. E aí, ó, 5 vezes 2 dá 10. Aí tu vem e escreve aqui um 10. Aí agora a nossa soma, ó, olha a nossa soma. 21 com 10 dá 31. Então, no final das contas, eu tenho 31 dividido para 28. Essa é a resposta, tá bom? E aí, se for um procedimento em que tu identificar que essas frações tem como simplificar, tu vai lá e simplifica, tá bom? Tu vai lá e simplifica a fração. Agora, ó, tu vai colocar aqui, número 2. Número 2. Eu vou colocar esse mesmo exemplo, só que fazendo por outro método. Então, eu vou pegar aqui 3 quartos mais 5 sobre 14. Ó, 3 quartos mais 5 sobre 14, e não vamos fazer por outro método, um método muito interessante, tá bom? Um método muito interessante. Como é que tu vai fazer ele? Simplesmente, ao invés de tu pegar o denominador, o MMC, tu pega o produto desses dois denominadores. Por que, professor, que dá certo? Porque sempre o produto entre dois números é um múltiplo comum entre eles. Então, 4 vezes 20, 4 vezes 14 vai dar 56. Então, certeza que 56 é um múltiplo comum entre eles. Só não é o menor dos múltiplos comuns, né? Só seria se esses dois números fossem primos entre si, isso é detalhe para outra aula. Mas o produto deles, com certeza, é um múltiplo comum, e isso já é válido para nós. Aí tu faz o mesmo procedimento, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí, ó, 56 dividido para 4 seria o quê? Seria 14, né? 14 vezes 3, ao invés de 21, dá o quê? 42, né? 42. Aí tu vai lá e faz a mesma coisa, ó, 56 dividido para 14 daria, no caso, 56 para 14 dá 4, né? 40 mais 16, isso, 4, 4 vezes 5, 20. Aí tu vai lá e soma agora, ó, 62, ó, 42 mais 20 é 62, sobre 56. Aí não sei se vocês lembram que eu falei agorinha mesmo. Simplesmente os dois aqui dá para simplificar, ó. Então, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, tá bom? E aí o processo de simplificação sempre vai ser assim. Se tiver um número que dá para dividir em cima e embaixo, ao mesmo tempo a gente faz isso, tá bom? A gente vai detalhar isso em outra aula, tá bom? O processo de simplificação. Nosso objetivo aqui é a operação. 62 dividido para 2 dá 31. 56 dividido para 2 dá 28. Então, eu tenho 31 sobre 28. Beleza? Esse é o método. Então, um método um pouco diferente, não sei se vocês observaram. Ao invés de pegar o 4 e o 14, tirar o MMC, eu multipliquei os dois. E fiz o mesmo procedimento, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Professor, quando que isso não será uma vantagem para mim? Quando que isso não será uma vantagem para mim? Quando que isso não será uma vantagem? Quando vocês fizerem simplesmente, quando tiverem dois denominadores aí que não são tão legais de multiplicar, tipo um 213 e um 321, talvez não seria interessante eu fazer com eles, porque essa multiplicação já seria ruim de fazer. Então, por outro lado, quando eu tenho números que são simples, ó, dá até para identificar uma maneira mais rápida de fazer, que dá no mesmo. Ó, 56 dividido para 4, se você observar, dá certinho 14, ou seja, eu poderia só ter ocultado esse cara e multiplicado aqui, ó, 14 vezes 3, 42. E aí eu poderia ter feito a mesma coisa quando eu peguei o 56 e dividi para 56 dividido pelo 14. Cancela esse 14 que o resultado dá 4. 4 vezes 5, 20. Entendeu? Quando eu dividir por um, sobe o outro.
que é exatamente por conta que esse 56 é o resultado da multiplicação entre eles. Então, ó, simplesmente eu multiplico os dois, 4 vezes 14 dá 56, e depois eu pego ó, 4 vezes 5, 20, escrevo lá o 20. 14 vezes 3 dá 42, eu escrevo lá o 42 e somo normal. Então, por esse método aqui, isso aí se tornaria mais automático. Só que eu queria fazer algumas questões de soma aí por MMC e também, por esse caso aí, quando eu tenho três denominadores, três frações. Só para poder ficar mais claro. Se eu tivesse aqui a fração ó, 2 sobre 5, e a fração, olha aqui, ó, a fração 5 quartos, e a fração 7 sextos. Se eu tivesse que fazer isso aí. Olha o método que daria para eu fazer aqui. Ó. O primeiro método é tirar o MMC, aí vamos lá, MMC entre 5, 4 e 6. Quando eu for tirar esse MMC, olha aqui, ó, dá por 2, que vai ficar o quê? 5 não dá, mas o 4 dá, fica 2. O 6 dá, fica 3. Ainda dá por 2, que fica 5. 1, né? E 3. Agora não tem nenhum que dá por 2, então agora eu vou tentar por 3. Ó, tem aqui o 3. 5, 1, e aí 3 para 1 é 3. Agora não tem nenhum por 3, então agora tento o 5, e fica 1, 1, 1. E aí, nesse caso, esse MMC eu simplesmente multiplico aqui. Ó. Ao multiplicar, o que eu vou identificar? No caso do VT 6, CV 10, 60. O MMC é 60. Então, eu venho aqui e escrevo 60. E faço o mesmo procedimento anterior. 60 dividido para 5. Dá quanto? Dá 12. 12 vezes 2, 24. Tu vem escreve aqui, ó, 24. Aí tu vem, ó, 60 dividido para 4, 15. 15 vezes 5, 75. Aí tu escreve aqui, ó, 75. Por último, 60 de para 6 dá 10. 10 vezes 7, 70. Agora aí, ó, tu repete esse 60 e simplesmente adiciona lá em cima. Simplesmente, ó, 75 com 70 dá 145. 145 com 24 dá 145. Com 20 dá 165. Com 4, 169. Então, 169. Se for o caso de simplificar, tu simplifica. Tá bom? Esse seria o método, tirar o MC. Agora, se fosse fazer isso aí pelo segundo método ali, se eu fosse pegar essa mesma fração aqui para somar, ó, essa mesma fração aqui para somar, só que como um quarto método aqui, deixa eu colocar aqui, ó, como um quarto exemplo, já usando outro método, né, aquele segundo método, na verdade. Aí aqui, ó, a maneira de fazer seria, primeiro, multiplica todos os denominadores. Simplesmente multiplica. Ao invés de tirar o MC, eu multiplico os denominadores. Ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6 dá 120. Aí, ó, 120. Aí, 120 dividido para 5 dá 24. 24 vezes 2, 48. Tá bom? 120 dividido para 4 dá 30. 30 vezes 5 dá 150. Né? 150. Aí, 120 dividido para 6 vai dar 20. Né? 20 vezes 7 dá 140. E aí, no caso, agora é só somar normalmente. 150 com 140 dá 290, não é isso? Ó, 140, 290 com 48 daria 300 mais 38, 338. E aí tu vai lá, 338, só corrigindo aqui, 338, dividir para 120. E aí, se tu quiser, dá para simplificar por 2, né? Por 2 vai dar 150 mais 19, né? Dá 169. Perfeito. E aqui embaixo, 60. Observa que é o mesmo resultado anterior. 69 sobre 60. Tá bom? Agora, quando que esse método se torna complicado de novo? Quando essa multiplicação aqui dá número feio, número ruim, tá bom? De multiplicar. E aí não é muito bom trabalhar com eles. Tá bom? Então, a questão de a gente estar escolhendo conforme a gente vai exercitando, conforme a gente vai vendo aí as questões. Tudo tranquilo? Então, tá aí.
esse método. Então, soma de frações ou subtração de frações, quando eu tenho denominadores diferentes, quando eu tenho denominadores iguais, também lá no começo a gente viu. E agora, quando eu tenho um número inteiro, que não está escrito na forma de fração, e quero adicionar ou subtrair uma fração, agora vai ficar inteiro com fração. Quero adicionar ou subtrair fração, com fração, número inteiro. E aí eu vou pegando aqui uma ideia para fazer um pouco mais rápido esse tipo de questão. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o número 2 somado com o número 1/3. O que eu posso fazer? Ó, primeiro procedimento, coloco 3 aqui no denominador. Coloco 3 aqui no denominador. Aí tu vai lá e faz isso aqui, ó, multiplica 3 vezes 2, 6. E aí tu vem aqui e soma. Então, 3 vezes 2, 6, mais 1, que é o 1 que está aqui, 7. Então, o resultado fica 7/3, não tem erro. Tá bom? Ah, professor, e se fosse uma subtração? Se fosse uma subtração, eu teria que fazer a mesma coisa. Imagina que eu tivesse, ó, 5 menos 3 sétimos. O que eu ia fazer? Eu ia repetir o 7 aqui no denominador. Repetir o 7. Beleza? 7. Aí tu ia multiplicar. Ó a ideia. Multiplica e depois efetua a operação. Como era uma soma, tu somava. Agora, no segundo exemplo, é uma subtração, tu vai subtrair. 7 vezes 5, 35. Menos 3 dá 32. Aí a resposta fica 32 sobre 7. Quando for o caso de simplificar, eu vou lá e simplifico. Tá bom? O terceiro, se eu tivesse que pegar, por exemplo, uma fração e um número, tipo 4/3 menos 2. O que eu poderia fazer? 4/3 menos 2. Primeira coisa, denominador 3, repete, tá bom? E aí faz o mesmo procedimento. 4 vezes 3, ou 3 vezes 2, 6. Só que ao invés de subtrair 6 menos 4, eu tenho que fazer de lá para cá, na ordem que aparece. 4 menos 6. Tá bom? 3 vezes 2, 6. Aí eu pego 4 menos 6. Dá menos 2. Então fica menos 2/3 a resposta. Tá bom? Essa seria a ideia para tu, quando estiver trabalhando com inteiro, para fazer mais rápido. Eu poderia, se eu quisesse, colocar, por exemplo, o 1 aqui no denominador e fazer MMC e tal. Só que eu acredito que isso seria tentar burocratizar demais as coisas, tá bom? Assim é a maneira mais simples de fazer. Tá tranquilo, gente? Muito bacana. E aí, o que eu vou pedir? Qualquer dúvida, gente, vocês comentam aqui embaixo, vocês mandam aí o comentário de vocês, mandam a dúvida, dica de conteúdo para a gente ficar sempre postando, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, tchau. Até breve.